Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Uma das coisas que podem mais facilmente nos abalar é a incerteza em relação à provisão básica para a nossa vida. E isso se torna ainda mais complicado para a gente quando nós passamos por momentos de crise, como esse que nós estamos vivendo em plena pandemia e quarentena. E o texto da nossa devocional de hoje nos ajuda a tranquilizar o nosso coração em momentos como esse. O texto é o Salmo de número 23, versículo 5, que diz assim: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós temos visto nas nossas últimas devocionais que o Salmo 23 mostra o cuidado do bom pastor com as suas ovelhas. E esse cuidado ele se manifesta de algumas formas. Vimos sobre o descanso, a direção, a proteção que o pastor oferece às ovelhas. E hoje nós veremos a provisão concedida por Deus. A partir do versículo 5, ainda que a figura do pastor possa estar presente, parece haver uma mudança na imagem. Parece que Deus ele é identificado agora como um hospedeiro que recebe alguém e cuida bem dessa pessoa. E o fato dessa figura agora não ser tão clara se o texto fala sobre o pastor ou sobre o hospedeiro, faz com que os estudiosos foquem tanto na imagem do pastor como na do hospedeiro. Só que em qualquer dos casos, nós vemos aqui no texto o cuidado de Deus através da provisão. E essa provisão acontece de duas formas. A primeira delas é a provisão do alimento e segurança. A primeira parte do versículo 5 diz: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Apesar de não haver uma referência direta aqui ao pastor, alguns estudiosos entendem que a figura continua. O pastor agora levou a sua ovelha para um lugar com muito alimento, a ponto de ser considerado um verdadeiro banquete para a sua ovelha. Mas também é possível que a figura do hospedeiro esteja presente no texto. A hospitalidade era considerada uma prática de grande virtude, de grande valor naquele contexto, porque as pessoas muitas vezes viajavam a pé e precisavam ser recebidas e ajudadas para poder continuar a sua viagem. E nesse caso, Deus é aquele que recebe bem e provê o alimento necessário para que o viajante cansado pudesse continuar a sua viagem. Mas o que chama a nossa atenção aqui nesse texto é que a ovelha ou o pastor não tiveram seus inimigos removidos. Pelo contrário, o banquete preparado diante deles é feito à vista dos seus inimigos. A expressão então transmite a ideia de que o cuidado de Deus se faz presente mesmo no meio da oposição e das dificuldades. Mesmo diante dos inimigos, a ovelha ou o viajante são seguros pelo cuidado de Deus. Meus irmãos, isso nos mostra que Deus provê alimento, segurança para os seus filhos. Deus provê as nossas necessidades básicas. E por isso nós podemos aquietar o nosso coração diante dele. A segunda provisão que o texto nos mostra é a provisão de alívio. A segunda parte do versículo 5 diz: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O texto afirma que a cabeça do salmista é ungida com óleo. Naquele contexto, um bom hospedeiro ungia os seus convidados com óleos perfumados. Essas unções também tinham um papel medicinal. Esses óleos também eram usados como remédios e podiam dar alívio e renovar as forças dos viajantes. Mas também é possível que a figura do pastor
e da ovelha também estivesse presente nesse texto. As ovelhas elas podem sofrer com moscas que pousam na sua cabeça a ponto de deixá-las irritadas e profundamente incomodadas. Então, por isso, era costume derramar um pouco de óleo na cabeça das ovelhas, para afastar essas moscas e assim dar alívio para as ovelhas. E por fim, meus queridos, o salmista fala a respeito do seu cálice transbordando. Para nós isso pode parecer um acidente, né, no qual se derramou a bebida para fora do copo. Só que a ideia do cálice transbordando é uma figura que transmite a ideia de bênção, porque o cálice está tão cheio a ponto de transbordar. E se a figura aqui é do viajante que se hospeda na casa de alguém, esse ato de transbordar o cálice é um tratamento de honra que traz alívio para o viajante cansado. Então, meus irmãos, o texto bíblico nos ensina que Deus cuida de seus filhos, provendo as suas necessidades de alimento, de segurança, de alívio e de renovo. Você quer que Deus cuida de você e que todas as suas necessidades serão providas por Ele? Meus irmãos, que essa simples, mas profunda verdade entre no mais íntimo do seu coração e dê paz para você, especialmente nos tempos difíceis como esse que nós temos vivido, de pandemia, de quarentena e de crise. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.